Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no dia de hoje para falar de um assunto, né, que realmente precisa ser palestrado, divulgado, que é a cannabis, principalmente no âmbito da nutrição. Eu vou dar início à palestra, vou falar dos conceitos gerais, do uso das sementes, e depois vou dar a palavra para a Paula, que vai fazer a parte final. Tá certo? Então, vamos lá. Pode passar. Como ela falou, nós somos nutricionistas. Eu e Paula já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas também. E, hoje em dia, a gente estuda muito junta, está sempre em congressos, eventos, participando. E aí a gente recebeu essa proposta, né, de falar, e a gente, até então, vem trazendo para vocês o que a gente está vendo de mais novo, né, as pesquisas, as notícias, seja em revistas, em mídias sociais, vídeos, a gente tem assistido muito realmente para trazer para vocês de forma séria, né, embasada. A cannabis, ela é uma planta muito versátil, né? Ela tem um uso assim diversificado, desde o uso têxtil, que já se sabe há muito tempo, mas também o uso na parte cosmética, que Paula também vai falar, né? Tem muita aplicação em cosmética, muitas empresas já utilizam. E, no âmbito nutricional e medicinal, também tem uma série de aplicações, né? Aqui ainda não é permitido a comercialização via industrial, né? No caso, para consumo. Mas, se você for para fora do país hoje em dia, Estados Unidos, muitos estados, né, na Europa, a gente encontra fácil em prateleiras de supermercados, em lojas, né, muitos produtos feitos com cannabis. E aí, vários pacientes nossos que viajam, retornam, Brenda, posso usar isso aqui? Como é que eu uso? Então, isso tem que estar presente no nosso conhecimento na prática clínica, né, para a gente realmente entender como usar esse alimento, né, para trazer saúde para as pessoas. Então, eu trouxe para vocês verem a quantidade de produtos que já se tem mundo afora, né, desde sanduíches, né, vegetais, granola, barrinhas, cereais, até goma de mascar também já tem, mas já com o princípio ativo, chocolates terapêuticos também, manteiga, tipo manteiga de amendoim, já existe manteiga da semente de cânhamo também, altamente nutritiva e fácil, assim, com preço até relativamente bom, se a gente for comparar com outras manteigas mais caras, tipo macadâmia, vamos supor. Então, isso já é uma realidade presente. Pode passar o outro. E aí, duas grandes empresas também acabaram de anunciar, isso está na internet, né, sorvetes que vão ser lançados agora, e até mesmo, propriamente, refrigerantes que vão ser lançados agora. Então, e é um mercado que está em expansão, né? A gente vê a quantidade de pessoas interessadas no uso, então, as empresas estão atentando para isso, né, e estão inserindo, seja de forma de sanduíche, seja de forma de cereais, de forma de chocolate, o uso terapêutico realmente da cannabis nos alimentos. Essa é uma foto para ilustrar como a cannabis entrou na minha vida, vamos dizer assim, em 2006. Eu estava iniciando a faculdade de nutrição, e aí fui morar no Canadá, passar uma temporada lá. E aí lá eu fiquei numa casa de a minha host mother, e o sonho dela era ser nutricionista. Então, ela me levava para os melhores lugares, eu estava super entusiasmada. E a gente começou a descobrir um monte de coisa de cannabis. Eu comecei a comprar, assim, comecei a estudar, pesquisar. Eu sempre tive muita sede de conhecimento. E aí comecei a usar em mim. Desde então, eu venho estudando, venho inserindo na minha prática clínica. Quando, assim, de forma orientando as pessoas a comprar fora, quem tem acesso, ou pacientes meus que moram fora, que não moram aqui, enfim. E quando eu vim para o Brasil, que aí eu fui mostrar para meus colegas de turma, né, muitos me chamaram de louco, que aí, você está louca, Brenda, você vai consumir isso não pode, tal, isso é proibido. Mas aí que está. Semente, proteína, leites, vegetais também, que naquela época a gente consumia muito com granola, vamos supor, etc., cereais, fazia vitamina, tudo mais. E aí eu me lembrei, quando estava montando essa aula, de uma coisa muito interessante também que aconteceu comigo na época da graduação, que a gente foi fazer um cardápio para uma criança, e aí eu queria muito colocar um suco verde naquele cardápio. E, naquela época, ninguém falava em suco verde, né? E aí eu lembro que eu botava tipo suco laranja com couve. Aí o meu grupo assim da faculdade, da turma, Brenda, isso não pode, onde é que você já se viu fazer um suco de couve com laranja? Isso não existe, não. Eu tive que falar com a professora para ela deixar eu colocar no cardápio um suco de couve com laranja. E, hoje em dia, a gente vê suco de couve com laranja até em posto de gasolina, né? Então,
Há 10 anos atrás, a gente tinha outra realidade. Hoje em dia, a gente tem uma coisa completamente diferente. E aí eu trago essa frase que eu adoro, de Arthur Schopenhauer, que fala que toda verdade ela passa por 3 estágios. No primeiro, ela é sempre ridicularizada. No segundo, ela é rejeitada com violência. E no terceiro, ela é aceita como evidente por si própria. Então, hoje em dia, todo mundo conhece suco verde. Quem sabe, daqui a pouco, todo mundo conhece e possa usar e não seja criticado, né? Ontem mesmo, no almoço, lá na clínica, todo mundo, muita gente falando, Brenda, você não tem vergonha de falar sobre isso, não? Você é doida, onde já se viu? E minha gente, se eu não estiver aqui hoje, eu e Paulo fazendo isso, quem é que vai tomar a frente para falar de um assunto tão básico que é na alimentação? A gente nem está falando aqui de THC, de CBD, eu nem sei quem de vocês já participou de outras edições, quem já está mais familiarizado, talvez tenha pessoas que estejam se familiarizando agora, né, conhecendo. Mas vamos lá. Então, para iniciar, esse, quem sabe, pode ser um futuro promissor do suco verde. Mundo afora já tem muita gente fazendo suco com folhas de cannabis, né? Isso ainda é uma novidade para a gente, né, das coisas que a gente conhecia. Tem estudo científico praticamente nenhum, a gente achou mais estudo mesmo com os ácidos, porque a folha crua, quando ela não passa pelo processo de aquecimento, ela vai ter o THCA e o CBDA, que aí, quando ele é aquecido, ele realmente se transforma em CBD e THC, que são os canabinoides com esses princípios ativos. Só que esses ácidos eles têm um potencial enorme para a saúde, de ação imunomoduladora, para a redução de processos inflamatórios, dores crônicas, quem tem fibromialgia, por exemplo, melhoras de náusea, ele tem uma ação antiemética muito interessante, tem ação neuroprotetora, ação ansiolítica, ele pode ajudar as pessoas a dormirem melhor também. Eles geralmente aconselham, na forma de uma extratora de suco prensado a frio, como se fosse um shot de suco de broto, aqui, não sei se alguém já tomou. E ele tem um sabor muito forte. Então, o ideal é você misturar com alguma outra coisa, se você não gostar, de repente até com gengibre ou com alguma fruta, porque ele vai ter uma ação potencializada, né? Então, são versões cruas, não aquecidas, né, dos botões e ou folhas. Só que isso realmente precisa ser muito bem orientado. Isso, para a gente mesmo, é uma novidade. A gente ainda nem sabe realmente quanto se pode usar, em que quantidade. Ainda precisam de muitos estudos com humanos, para a gente ter a segurança maior de consumo. Mas que realmente é uma coisa que, quem sabe, ano que vem, a gente pode estar vindo aqui para falar sobre isso com mais embasamento. A cannabis ela é um alimento altamente sustentável, né? Ela tem uma maior captura de gás carbônico, até mais do que muitas árvores. Né? É um alimento que se aproveita integralmente, desde seus talos, sementes, folhas e flores. Ela praticamente não tem necessidade de pesticidas para seu cultivo. Até no quintal de casa você pode cultivar. Ela é uma planta que nasce, cresce, desenvolve muito fácil. Uma planta que realmente serve para enriquecimento do solo também, muito adorada por abelhas, então excelente para polinização, que a gente sabe que hoje em dia, com essa questão de liberação de agrotóxicos, as abelhas estão morrendo. Então, quanto mais a gente tiver plantas que realmente sejam polinizadoras, a gente vai estar propagando esses insetos. E ela pode ser considerada uma punk. O que é punk? Punk é uma planta alimentícia não convencional, é uma planta que não está no nosso âmbito do dia a dia aqui. Né? Vamos supor, se a gente for hoje para a Califórnia, lá ela não é uma punk, lá ela já é usada há muito tempo. Né? Assim como para a gente tem outras plantas, tipo caruru, bredo, taioba, que tem gente que nem conhece, mas às vezes vai para Minas Gerais, vai para outro canto, todo mundo já conhece. Então, é só realmente a gente estudar, né, se unir, fazer pesquisas, ver a melhor forma de consumir, e, obviamente, junto com um profissional de saúde para orientar a melhor forma. Quem aqui já consumiu hemp seed ou conhece? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Então, vamos lá, gente. As sementes, é o que eu vou falar, depois eu vou passar a palavra para a Paula. Né? As sementes também são chamadas lá fora, quando vocês vão comprar, de hemp seeds ou hemp hearts. Né? Essas sementes, quando ela vem assim, ela parece uma semente de girassol, assim, dura, né? Aquela películazinha. A hemp hearts ou a hemp shell, que elas são sem a casca, elas são mais macias e realmente são as indicadas para consumo, né? Essas descascadas. E aí tem várias empresas já vendendo na forma de orgânicas, descascadas, germinadas, né, etc. e tal.
Essas sementes elas têm um baixíssimo teor, praticamente não considerado de THC. O THC, para quem não conhece, é o princípio ativo da maconha que tem efeito psicoativo, né, o que dá barato, como as pessoas falam. Provavelmente outros palestrantes vão falar dele no decorrer do dia. Ela é segura para consumo, né, tem um alto potencial nutritivo, ela é um alimento assim, maravilhoso para a gente inserir no dia a dia. De fácil cultivo, como eu falei, sem necessidade do uso de agrotóxicos. Tem um excelente perfil proteico, né? Ela tem 20 aminoácidos, incluindo os 9 essenciais, que são aminoácidos que o nosso corpo não fabrica, que a gente precisa obter através da alimentação. Então, ela contempla todos eles. E, se vocês forem olhar, 2 colheres de sopa, aproximadamente, que é uma porção, metade dela, basicamente, são gorduras boas, 50% basicamente gordura. Dessas gorduras tem bastante ômega 3, que é o que eu vou falar mais na frente. E ela tem 300 miligramas de magnésio. Magnésio, essa quantidade de magnésio é praticamente a recomendação diária que a gente precisa, né? Em 2 colheres de sopa a gente já atinge. E aí, para falar para vocês um pouquinho do magnésio, que assim realmente é o que chama atenção quando a gente fala em minerais na cannabis, além de outros que ela tem interessante, mas o magnésio é um dos minerais mais deficientes na população hoje em dia, né? Olhem só a quantidade de coisas que podem causar deficiência de magnésio, né? Dietas pobres no mineral. Hoje em dia, todo mundo, não vou falar todo mundo não, mas boa parte da população consome alimentos processados, pão branco, bolacha, bolo, biscoito, etc. Todo esse processo de refino, quando eu refino a farinha, eu perco o magnésio que está na forma integral, né? Além de um baixo consumo de vitamina B6 e boro, que são outros nutrientes também importantes para a captação do magnésio. Além disso, a gente tem um solo que está cada vez mais pobre, né? Cada vez mais uso de agrotóxicos, fertilizantes, e aí baixo teor de magnésio nesse solo, consequentemente a planta tem menos, consequentemente a gente vai ter menos, né? Além disso, eu posso ter alterações de absorção. Hoje em dia, quantas pessoas não têm problemas gastrointestinais, estão inflamadas, que chegam para a gente no consultório, né, e que a gente realmente precisa suplementar, às vezes, aquele magnésio, porque nem na dieta ele consegue atingir as necessidades. Gestantes ou atletas que praticam muita atividade física têm uma demanda maior de magnésio, então, realmente, precisa ser acompanhado por um profissional. Quadro de estresse, hoje em dia as pessoas vivem muito estressadas, o estresse depleta muito magnésio, assim como alto consumo de açúcar também. Exposição a metais tóxicos também depleta magnésio, então, hoje em dia, quem não está exposto aí a alumínio, chumbo, níquel, outros metais, né? Então, realmente, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Alcoolismo, tabagismo. Se você não fuma, tem alguém que fuma perto de você, né? Então, aquilo tudo vai ser fator de contribuição. Pessoas que têm diabetes, doenças cardiovasculares, doenças renais, doenças neuromusculares, tudo isso pode depletar magnésio do organismo. Então, a gente tem que inserir na nossa alimentação uma excelente quantidade de vegetais, que são a maior fonte, né, os cereais integrais, e, quem sabe, a hemp seed possa ser realmente um alimento, aqui no Brasil, permitido para consumo, que a gente possa estar prescrevendo. Eu trouxe para vocês um trecho do livro de Dr. Alberto Peribanes, que é um médico brasileiro. Ele lançou esse livro recentemente, chama Cirurgia Verde. E aí, esse trechinho, ele fala, que eu achei bem interessante, ele diz: sua ingestão diária das sementes recompõe a função cerebral e dos neurotransmissores sem a manifestação de qualquer efeito psicoativo, pois nela os canabinoides predominam sobre o tetrahidrocannabinol. A clareza de pensamento que se segue à ingestão do leite da semente de cânhamo deveria fazer dele o antídoto principal contra a síndrome de déficit de atenção, ou a bebida matinal de escolha em escolas ou nas clínicas de recuperação de usuário de drogas, que não apareceu aqui. Então, assim, é um alimento fantástico. Se eu for comparar, por exemplo, a semente de cânhamo com um dos peixes mais consumidos no Brasil hoje em dia, segundo estudos, que é o salmão, em 100 gramas, obviamente que 100 gramas é uma quantidade muito grande aqui, né? Mas em 100 gramas eu vou ter 9,3 gramas de ômega 3, enquanto no salmão eu vou ter 800 miligramas. Eu vou ter 27 gramas de proteína, basicamente a mesma quantidade de um peixe, e vou ter pouquíssimos agrotóxicos. Ao passo que o salmão, hoje em dia, ele recebe uma quantidade enorme de antibióticos, corantes, pode ser naturais ou artificiais, ele é alimentado com ração, né? Essa ração, muitas vezes, tem pesticidas ali do que está cultivado, então, é um alimento que está cada vez menos prescrito por nós. E o ideal, na verdade, é que a gente saiba a diferença
No peixe, a gente tem esses 800 miligramas na forma de EPI-DHA, que são frações ativas do ômega 3, prontas para serem absorvidas. Na forma da semente, a gente vai ter a ação do ácido alfa-linolênico, que é o mesmo que tem na chia e na linhaça, que é um tipo de gordura que ela ainda precisa ser metabolizada no organismo para se transformar em EPI-DHA. E aí, para isso, eu preciso de muitas vitaminas e minerais para essa ação ocorrer. Mas, de qualquer maneira, é uma quantidade considerável se eu for pensar no alimento. A linhaça tem muito mais, certo? Tem uma quantidade absurdamente maior. Mas, mesmo assim, isso aqui é uma quantidade satisfatória. Se eu for falar em saúde cardiovascular, que hoje são as doenças que mais causam morte, né, no mundo inteiro, justamente porque a gente tem um consumo muito grande de fast food, alimentos processados, né, pouca atividade física, quadro de estresse. Então, todos esses fatores contribuem para doenças cardiovasculares. E as sementes de cânhamo, elas podem ser um alimento que ajuda muito nesses quadros. Pode passar. Tem inúmeros estudos que já mostram seus benefícios. Pode passar mais um. Porque, se eu for pensar em saúde cardiovascular, para eu ter uma boa saúde cardiovascular, eu preciso reduzir o teor de açúcares na minha alimentação. Né? Açúcar realmente é uma droga. Se a gente for falar de cannabis, por exemplo, chamada de droga, a droga também, uma das que mais mata no mundo é o açúcar. Né? Que leva mais pessoas para o hospital hoje em dia é o açúcar. Né? Eu tenho que ter um consumo de fibras interessante, um consumo de gorduras saudáveis e reduzir esse teor de inflamação. Então, eu tenho um alimento baixíssimo em açúcar, riquíssimo em gordura, com perfil anti-inflamatório muito interessante, porque ele é riquíssimo em ômega 3. Né? Ou seja, tudo que o sistema cardiovascular precisa realmente para funcionar perfeitamente. Uma dica de uso poderia ser mais ou menos 2 colheres de sopa numa vitamina, no smoothie. Tem estudos que já mostram o controle nos níveis de colesterol, porque ela tem muito fitoesterol também, que é uma substância que ajuda a controlar esses níveis de colesterol. Controle de triglicerídeos também e da pressão arterial. Da pressão arterial, um dos mecanismos é por ela ser rica num aminoácido que se chama arginina. A arginina ela se transforma em óxido nítrico e aí eu faço uma vasodilatação. Então, eu ajudo com que essa pressão naturalmente reduza. Certo? Além do ômega 3 e de todos esses benefícios, a semente de cânhamo ela é muito rica num ácido, numa gordura que chama ácido gama-linolênico, ou GLA. Vocês podem dar uma pesquisada depois na internet sobre isso. O GLA ele é uma gordura que a gente encontra basicamente no leite materno, né, muito importante para o desenvolvimento do bebê, e também em alguns alimentos. A espirulina, por exemplo, ela tem GLA. Mas a hemp seed, ela tem esse GLA, e esse GLA já tem inúmeros estudos sobre os seus benefícios, tanto em pele, unha, cabelo, por exemplo, né, para dores, doenças cardiovasculares, hipertensão, síndrome pré-menstrual, mastalgia, por exemplo, dores nas mamas, ela é muito utilizada. A gente acaba prescrevendo muito, né, na forma de óleo de prímula ou borragem no consultório, porque são estão acessíveis, né, para a gente prescrever. Obesidade, auxiliando em processos autoimunes, por exemplo, na esclerose múltipla, na artrite reumatoide, já tem estudo mostrando que ele tem um efeito antiartrítico, né, interessante. Então, ele tem esse efeito anti-inflamatório e traz alívio do estresse e maior sensação de bem-estar. Então, tudo de bom para a saúde. Né? Na pele, unha e cabelo, por exemplo, tem uma aplicação diversa, a Paula vai falar depois, em relação à aplicação cosmética também, né, que pode ser prescrito, por exemplo, pelos dermatologistas ou terapeutas naturais para a hidratação da pele, né, para a hidratação do cabelo. E aí eles melhoram o perfil de hidratação celular. Já tem vários estudos mostrando os benefícios na pele. Um deles é esse com dermatite atópica, ou eczema, né, diminuindo a inflamação e melhorando o grau de hidratação na pele. Né? 2 colheres de sopa, mais uma vez, é interessante para potencializar esses benefícios. Esse é um artigo de revisão bem interessante. Ele pode ser baixado. Traz diversas plantas que podem ser utilizadas para tratamento de enfermidades, doenças de pele. Uma delas que eles trazem é a cannabis, né? Seja para uso, por exemplo, em eczema, em acne, psoríase, por exemplo. Tudo isso tem aplicações, seja via interna, como ingestão, via oral, ou uso tópico realmente sobre um produto de um creme ou um óleo que a gente possa estar utilizando. Né? A gente sempre fala, a gente é o que a gente come, então nossa pele, que é o maior órgão do corpo, deveria só ser utilizada aquilo que a gente poderia
comer realmente, né? Pensando em saúde intestinal, por exemplo, outros benefícios que ela pode ter, bem interessante, é por ela ser um alimento rico em fibras, não tantas fibras assim, mas ela tem uma quantidade satisfatória. Essas fibras a gente chama de prebióticas, eles são alimentos para a nossa microbiota do intestino, né? A maior comunidade de bactérias que a gente tem está no intestino, né? Então, estudos enormes, diversos estudos já têm sobre o impacto desse sistema de micro-organismos na nossa saúde, seja para melhora do sistema imunológico, o próprio intestino, 60% da nossa imunidade vem dele, né? Seja para redução de doenças cardiovasculares, obesidade, depressão, diversas síndromes. Quanto mais saudável o nosso intestino tiver, mais saudável a gente está também. Né? A eliminação de toxinas é mais favorecida, exatamente porque essas fibras ajudam a mandar para fora o que o corpo não quer mais, seja de metais, toxinas diversas. E aí alguns estudos também com constipação, sugerindo que o uso de 7,5 gramas, menos do que uma colher de sopa, já mostrou melhora na saúde intestinal dessas pessoas. Além disso, ela tem muita clorofila, você vê pela cor esverdeada, né? E os carotenoides, que aí isso já ajuda na limpeza do colo e no reparo intestinal por si só. Como usar? Então, tem diversas formas de utilizar na alimentação, né? A gente pode fazer, por exemplo, bowls, as tigelas, né, batida com frutas, por exemplo. Essa aqui está batida com espirulina azul, por isso que ela ficou dessa cor. Ali foi uma vitamina que eu fiz, que tem polpa de açaí, amêndoa de cacau germinada, muito rica em magnésio, banana, leite de coco e a hemp seed. Então, todos, teoricamente, alimentos regionais daqui do Brasil, né, exceto a hemp seed, que a gente comprou fora, mas que pode fazer uma vitamina maravilhosa. Tem uma receita que eu gosto muito, que chama Overnight Oats. Depois vocês podem botar no Google. Que é uma receita que usualmente se leva leite de coco, chia e aveia. E aqui a gente pode substituir a chia pela hemp seed, quem sabe, que é um alimento teoricamente mais fácil de cultivar. Né? A gente não tem tanto cultivo de chia no Brasil, geralmente é mais importado, mas que pode ser um recurso interessante. Ela pode ser utilizada crua ou levemente tostada. Como ela tem muita gordura boa, o ideal é realmente não aquecer essa gordura, né? Uma vez aquecida, a gente vai transformar essas moléculas de gordura ali e ela já vai ficar um pouco mais oxidada. Consumidas cruas, germinadas, na forma de leites, ensaladas, em vitaminas, iogurtes, né? Ou como manteigas. Lá na frente eu mostrei a foto da manteiga da semente, assim como a manteiga de amendoim, usualmente conhecida, né? A gente pode estar utilizando também na forma de manteigas de semente de cannabis. O ideal, realmente, é a gente guardar em local fresco e longe de alta temperatura, pode até botar na geladeira também, mas não botar exposto ao sol e nem temperatura quente, porque a gente está falando de uma gordura altamente perecível, né? Riquíssima em gordura poliinsaturada, que sofreu a ação de luz e oxigênio, já altera. Aqui eu trouxe para vocês algumas ilustrações de leites que já existem disponíveis no mercado, né, feito com a semente. Esses leites, eles às vezes custam menos de $5 ou $3, enfim, depende muito. E aí eles são orgânicos na sua maioria. Aí tem que sempre ler a composição, se ele tem açúcar, se ele tem algum aditivo de goma, de espessante, etc. e tal. E aqui é uma receita de como fazer um leite em casa, de cânhamo, se a gente fosse pensar. Né? A gente pode usar água, a semente. Se quiser adoçar, pode usar uma fruta seca, que no caso a gente está sugerindo a tâmara, pode ser ameixa, ou pode não ser nada também. E a canela em pó. Então, é basicamente bater tudo no liquidificador e depois coar no voal, que é aquela... O voal é tipo uma peneira, um paninho, bem fininho, que a gente espreme e ele sai bem coado. E aí, para finalizar minha parte, queria falar de alguns cuidados realmente que são necessários quando a gente fala de qualquer alimento, né? Não é porque a cannabis, como eu mostrei aqui, a semente, é um alimento maravilhoso, altamente nutritivo, que vocês vão sair daqui agora ou vão viajar e comprar e usar todo dia, toda hora, não. Na verdade, todo alimento, sei lá, da moda, que hoje em dia existe muita moda, né, a gente tem que ter cuidado. O que nós, nutricionistas, mais pregamos é exatamente o consumo rodiziado, são os alimentos da época, né? Então, a gente fala, tá na moda goji-berry, sei lá. Então, todo mundo vai comer goji-berry no café, no almoço, no jantar. Não é assim. A gente sabe que quanto mais a gente tiver uma alimentação variada, rica, né?
E, obviamente, com o acompanhamento de um profissional, a gente vai ter uma segurança maior de consumo e menos riscos também, né? Os efeitos adversos são basicamente nenhum. A gente pesquisou, achou quase nada. O que realmente, como ela tem o ômega 3, numa quantidade grande, quem faz uso de anticoagulantes, de repente, em altas doses, tem que ter mais cuidado no seu uso, principalmente na quantidade que vai usar, né, por ter esse efeito realmente de sangramento potencializado. Algumas pessoas podem ter reações de hipersensibilidade. Ela é um alimento bem hipoalergênico, de não causar reações de alergia, mas pode ter alguém que tenha alguma reação. Então, a gente vai sugerir sempre iniciar com doses pequenas e ir aumentando aos poucos, né? E observando, assim como todo alimento novo que a gente vai introduzir. Pessoas que têm problemas de doença diverticular, que são aquelas bolsinhas do intestino, obviamente, qualquer semente a gente vai contraindicar, ou então vai mandar bater bastante e coar, né, para não ser um fator de risco. Pessoas que têm herpes, por exemplo, ela é muito rica em arginina, Paula vai mostrar depois, que é um aminoácido essencial para a replicação do vírus. Então, se eu tenho uma pessoa ali que está num quadro de herpes ou ter herpes de repetição, eu não vou estar indicando o consumo excessivo dessa semente. Tem que ser tudo bem indicado. Então, bom senso sempre é fundamental, né? A gente não está aqui para falar que é bom para todo mundo, para usar toda hora, tem que ter realmente bom senso e acompanhamento com o profissional. E aqui também é outro tópico, que, quem sabe, a gente pode estar discutindo num próximo momento, aqui nós duas, que nos chamou a atenção. Ela é bastante rica numa proteína que chama edestina, que participa da formação de anticorpos. Então, pessoas que têm problemas autoimunes, pode ou não pode ser interessante, né? Então, tem pouquíssimos estudos. A gente realmente precisa avaliar cada caso, ver a quantidade, para poder estar prescrevendo com segurança. Tá certo? Então, vou passar a palavra para a Paula. Qualquer coisa, a gente está à disposição no intervalo para dúvidas também, tá certo? No final, tem nossos e-mails também, se alguém quiser mandar. Tá bom? Então, vou passar para ela e depois a gente conversa. Bom dia. Diferente de Brenda, o meu contato com a cannabis, o dela foi em 2006, o meu já foi um pouquinho mais recente. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto aquelas reportagens do Fantástico falando sobre o CBD em caso de epilepsia, e sabia que existia já o uso na alimentação em países, em alguns países, mas foi a partir desse ano, agora em fevereiro, eu fui para um congresso em Nova York e aquilo ali me chamou muita atenção, porque 80% das palestras eram palestrantes bem renomados. Tinha um pesquisador que é o que mais publica sobre doenças autoimunes, que é o Yehuda Schoenfeld. Todas as palestras praticamente vinham falando sobre o uso medicinal da cannabis. E a feira também, que tinha praticamente todas as empresas que estavam nessa feira tinham algum produto que estava relacionado a cannabis. Ou o CBD, ou o óleo, ou a semente, enfim. E aí isso me chamou bastante atenção. Foi quando eu estava fazendo uns stories, uma paciente minha que está aqui, Roberta, entrou em contato com o Felipe, e aí a gente começou a conversar sobre essa palestra aqui. Então, Brenda já falou sobre a semente, e eu vou falar agora sobre a proteína. A proteína da cannabis, ela também é retirada da semente. E a gente vai mostrar um videozinho agora, para mostrar como que é essa extração. Eu vou falando um pouquinho, enquanto os meninos estão organizando o vídeo. Ela é extraída através da prensa fria da semente. E aí, enquanto vai se retirando o óleo, esse óleo que tem bastante clorofila, vocês vão dar uma olhadinha que ele é bem verde, vai saindo também uma matéria que é rica na proteína, em fibras e ainda contém um pouquinho do óleo. Então, essa proteína da cannabis ela é extremamente interessante para consumo humano, porque além de ter um teor bom de proteína, ela vai ter ainda um pouco da gordura, principalmente do ômega 3, e vai ter fibras também. Deixa eu só ver se está pronta. Então, é uma máquina de prensagem a frio, justamente pelo que Brenda falou, como ela é uma
um óleo que ele tem é poliinsaturado, que é bastante benéfico para o organismo, o ideal é que ele não seja utilizado nem com solvente, retirado com solvente, nem por aquecimento, porque senão vai oxidar a gordura e não vai fazer o efeito anti-inflamatório. Então, aqui está sendo feita a prensagem, sai o óleo rico em clorofila. É bem verde. O ideal é que esse óleo ele seja sempre que uma pessoa for comprar o óleo da semente de cânhamo, que seja em vidro e que seja um vidro escuro. E aqui, ó, tá saindo essa matéria que é a proteína, depois faz uma secagem e aí é extraída a proteína dessa matéria. Também ela sai meio verdinha, né? O pó da proteína, quando vocês virem no mercado, por exemplo, vai ser também essa coloração verde. Ok. Então, vamos lá. A proteína do cânhamo, ela é de fácil digestão, ou seja, a gente consegue digerir e absorver muito bem essa proteína, porque 65% dessa proteína é composta por edestina, que Brenda falou. A edestina, ela é uma proteína, é a proteína de mais fácil digestão do reino vegetal. E aí ela vai ter os outros 35% de albumina, que também é uma proteína de fácil digestão. Ela também vai ter uma digestibilidade interessante, porque ela não tem inibidores de tripsina. O que é isso? A tripsina é uma enzima que quebra a proteína no nosso organismo. Se eu tenho inibidores de tripsina, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir digerir e quebrar muito bem essas proteínas. Se eu não consigo quebrar essas proteínas em micromoléculas, eu não vou conseguir absorver bem. Diferente de outras proteínas do reino vegetal, tipo soja, por exemplo, a soja é riquíssima em inibidor de tripsina, a gente vai conseguir absorver muito mais a proteína do cânhamo do que essas outras proteínas vegetais. Ela vai ter um sabor agradável, de nozes, diferente também de algumas proteínas vegetais, porque eu não sei, quem já tomou proteína vegetal aqui? Arroz, ervilha. Nem sempre ela tem uma palatabilidade muito boa, né? Então, essa daí, ela tem uma palatabilidade melhor, a gente consegue sentir um sabor mais agradável. Por ela vir da semente do cânhamo, ela tem baixos níveis de THC, então é segura para consumo, para depois dirigir, para trabalhar, enfim. Ela vai ser super segura, não vai ter efeito psicoativo. E ela vai ser uma excelente opção para dietas plant-based, ou seja, dietas vegetarianas, não só pelo conteúdo proteico dela, mas também pelo conteúdo de minerais, né? Ferro, por exemplo, ela tem uma quantidade significante, que aí nas dietas vegetarianas geralmente tem uma restrição maior. Além disso, como eu falei, ela vai ter ácidos graxos essenciais, principalmente o ALA, que é o que Brenda falou, e o GLA, que vão se transformar também em ômega 3, no EPDH. Então, a gente trouxe aqui uma comparação, né, da proteína do cânhamo, do whey protein e da proteína da ervilha, por exemplo, para a gente comparar. Em 30 gramas, que é uma porção, geralmente, a gente vai ter dela 13 gramas, de 13 a 17 gramas. No whey protein, a gente já tem uma quantidade maior, 27 gramas, mais ou menos. E na proteína da ervilha, a gente vai ter 24 gramas de proteína. Porém, nem todas as pessoas conseguem digerir e absorver o whey protein, né? É muito comum na prática clínica a gente ver pessoas que têm uma dificuldade, por exemplo, intestinal, de digerir, às vezes tem distensão abdominal, flatulência. Então, a gente precisa ter na nutrição estratégias e condutas individualizadas para cada paciente. Então, ela por ser hipoalergênica, né, tem um conteúdo interessante de proteína e de minerais, ela é uma opção, sim, interessante, tanto para pessoas que têm distensão abdominal, como casos o intestino que não funciona, o intestino inflamado, que está com desbiose. Então, vamos lá. Ela tem, o que me chamou bastante atenção, ela tem 417 miligramas de potássio e magnésio numa quantidade bem interessante também, diferente das outras proteínas, que não tem essa quantidade interessante de magnésio. Esses dois minerais vão ser importantes
para o relaxamento muscular, para pacientes, por exemplo, que fazem atividade física, atleta, principalmente de endurance, que às vezes relatam muitas câimbras, gestantes também. E aí, porém, nem tudo é bom para todo mundo, certo? Essa quantidade, por exemplo, de potássio muito grande, ela não vai ser interessante para um renal crônico, por exemplo, que faz hemodiálise, porque quem é renal crônico deve evitar principalmente potássio e fósforo da dieta, porque não consegue eliminar pela urina. Pode passar. Então, quais seriam os benefícios da proteína do cânhamo? Primeiro, ela vai ser interessante, como eu falei, por esse teor proteico dela. A gente sabe, pelo menos no consultório, o que eu vejo muito, é que às vezes falta no prato do dia a dia a proteína. Muitas vezes, quando a gente vai perguntar, fazer o recordatório alimentar, um café da manhã, por exemplo. O que é que você come no café da manhã? Às vezes um pãozinho com café, principalmente idoso, vai ter uma dificuldade maior em ingerir e digerir a proteína, consequentemente absorver. A gente sabe que a proteína ela é fundamental para a estrutura do organismo, então pele, cabelo, unha, músculo, enzima, neurotransmissor, hormônio, tudo isso depende de proteína. Então, se a gente não tem na nossa alimentação, isso vai ficar deficiente. Pode voltar. Ela é uma fonte de fibra, né, interessante, como a gente viu ali, ainda tem fibra. Ela, naquelas 30 gramas de proteína, tem em torno de umas 5 gramas de fibra, o que é bastante interessante. Então, vai melhorar, além de dar saciedade pelo conteúdo proteico, vai dar saciedade também pelo conteúdo de fibra. Ela vai ter uma resposta na absorção óssea, né, e na instalação desse cálcio no osso, pela questão do GLA e do EPA, que vem do ALA. E ela vai ter uma ação imunomoduladora, né, por causa da edestina e da albumina. Além disso, ela também vai ter uma quantidade significante de glutamina. A glutamina também é utilizada no intestino para essa função imunomoduladora. Aí pode passar. A gente vai mostrar aqui quais são os aminoácidos que são interessantes. Então, Brenda falou, ela tem 20 aminoácidos, 9 são essenciais, ou seja, esses 9 que são essenciais, o corpo não produz. Então, a gente tem que garantir esses aminoácidos pela alimentação. Então, desses, ela tem a arginina em uma quantidade boa, que vai ser interessante, como Brenda falou, para vasodilatação. Então, outra vez, pessoas que fazem endurance, hipertensos, pessoas que precisam de uma maior vasodilatação, a arginina vai ser interessante. Para quem tem herpes, por exemplo, que está naquela fase aguda do herpes, nesse caso já não seria interessante. Ela vai ter a glutamina, como eu falei, glicina, que é interessante para modular o intestino. Então, tem pessoas que a gente vê no intestino, a gente vê no consultório, que tem uma síndrome chamada síndrome de leaky gut, que é o intestino permeável. Então, a glicina vai ser interessante para recompor a função intestinal. Vai ter leucina, que vai ser interessante também para o aumento de massa magra. E a metionina, que também é interessante para a função hepática. E como que a gente utilizaria a proteína do cânhamo, né? Pode ser utilizada, como a Brenda falou, vamos sempre começando aos poucos, mas até 4 colheres de sopa ao dia, que seria em torno de 30 gramas, uma dose. E aí a gente poderia fazer shake com elas, fazer aqueles bowls que a Brenda falou, colocar no iogurte, por exemplo, fazer panqueca, brownie, bolo, enfim. Sempre é interessante dar uma lida no rótulo. Geralmente, o que a gente indica é que vocês comprem proteínas de hemp ou não, que tenham o mínimo de ingredientes possível, tá? Evitar o máximo de adoçantes, de corantes, de aditivos químicos e também do solvente. Então, tem algumas proteínas, na verdade, ela pode ser extraída com solvente ou não. O ideal é que seja sem um solvente, principalmente esse hexano. Pode passar. A gente trouxe aqui algumas receitas. Essa receitinha, podem tirar foto se quiserem, tá? Seria com leite vegetal, qualquer leite vegetal, cânhamo, coco, castanha, amêndoa,
uma dose da proteína, que seriam 4 colheres de sopa, abacate, uma colher de sobremesa do extrato de cumaru. A gente sabe que a baunilha, hoje em dia, ela está quase que extinta pelo uso irracional da baunilha. O cumaru é a nossa baunilha brasileira. Então, a gente poderia fazer uma extração desse cumaru ou ralar a semente de cumaru e saborizar esse shake. E uma colher de semente de cânhamo para colocar por cima, ou seja, vai ficar ainda mais proteica. E agora eu vou falar do óleo da semente. Ela também é retirada como a proteína, né, da semente, diferente, por exemplo, do CBD. Pode passar. Se a gente for parar para pensar, nos últimos anos, qual é o óleo? Nos últimos anos não, inclusive atualmente. Qual que é o óleo base da casa do brasileiro? Soja, milho, girassol, canola, né? Esses óleos, eles não são interessantes. A margarina, esses óleos eles não são interessantes do ponto de vista nutricional e para a saúde, porque são óleos que são, primeiro, refinados, tá? Segundo, eles usam solventes para fazer essa extração. Diferente, por exemplo, do óleo da cannabis, que é feito de prensagem a frio, do abacate, por exemplo, entre outros. Então, eles são gorduras que são pró-inflamatórias, causam inflamação no organismo. Além disso, por ter a coloração, ser transparente a garrafa, na verdade, vai haver uma maior oxidação da gordura. Então, quando a gente compra essa gordura, se fosse, por exemplo, um óleo até prensado a frio, mas se for numa coloração assim, se for transparente, esse óleo também vai estar oxidado. Então, o interessante é que sempre que a gente for comprar um óleo, seja em garrafa de vidro escura. Além disso, ela vem no plástico, que aí o plástico ainda é um contaminante, que vai haver uma troca da gordura com o plástico. Vamos lá. Oi? Ali em cima a gente tem um vidrinho que demonstra como que a gente pode comprar esse óleo, geralmente como vem na indústria. E aí, esse óleo aí de soja, girassol, canola, é o óleo base da cozinha do brasileiro. A gente também já tem uma forte tradição em utilizar o óleo de oliva, mas ultimamente a indústria vem trazendo para a cozinha do brasileiro alguns outros óleos que são interessantes, extremamente nutritivos. Então, o óleo de abacate, o óleo de coco, o óleo da semente de girassol e quem sabe um dia, todos prensados a frio, e quem sabe um dia também vai trazer o óleo da semente de cânhamo para a nossa mesa. Então, quais são os benefícios desse óleo? Ele é rico em ômega 3 e ômega 6, como a Brenda falou. A dieta ocidental, ela geralmente tem uma relação, sempre vai ter um pouquinho mais de ômega 6 do que ômega 3 na nossa dieta, tá? Mas a dieta ocidental, ela tem em torno de 20, 30 de ômega 6 para ômega 3, quando isso deveria ser menor do que 5. Por exemplo, 5 de ômega 6 para 1 de ômega 3. A semente, o óleo do cânhamo, ele tem 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3, uma proporção maravilhosa anti-inflamatória. Ela vai ter baixos níveis de THC, então também vai ser seguro para consumo, sem efeito psicoativo. A sugestão de uso é começar com 1 colher de sopa ao dia e pode ser consumida em torno de 2 colheres de sopa. Sempre procurar por óleos prensados a frio, como eu falei. E geralmente vai estar escrito hemp seed oil, tá? Para não confundir com o CBD. E eles podem ter, alguns deles podem ter uma infusão com o CBD, o que seria ainda mais interessante, mais anti-inflamatório. Pode ser feito uso tópico ou interno, por via oral. O uso tópico seria, como a Brenda falou, interessante para eczema, psoríase, para hidratar pele, cabelo. E o ideal é não aquecer para não oxidar essa gordura. Então, vai utilizar na preparação, na finalização de pratos ou em preparações já frias, né? Por exemplo, como o iogurte, enfim. E aí, qual a diferença, né, do CBD, do óleo do CBD
para o óleo da semente do cânhamo. Então, a semente do cânhamo, ela pode ser encontrada no mercado, como eu falei, com o nome Hemp Seed Oil, e o CBD, ele pode ser encontrado tanto como Hemp Oil, Hemp Extract e CBD Hemp Oil. O da semente do cânhamo é extraído da semente da cannabis e o CBD das folhas, do caule e das flores. Não necessita de óleo carreador, ele vai ser, na verdade, o próprio óleo carreador, o da semente do cânhamo, e o CBD, ele necessita de um óleo carreador para a gente conseguir absorver melhor. Então, pode ser com óleo de coco ou outros óleos também. O óleo de hemp, o óleo da semente, ele vai ter níveis baixos ou ausentes de CBD. Se a indústria quiser, pode colocar o CBD dentro do óleo e o CBD óleo vai ter níveis aumentados. Os dois não têm efeitos psicoativos e os dois vão ter ações anti-inflamatórias por vias diferentes. Um, por causa do teor de ômega 3, que vai ser super interessante para doenças cardiovasculares, inflamações de modo geral. E o outro vai ter a ação anti-inflamatória pelo próprio CBD, pelo próprio canabinoide. Vamos lá. E aí, como que a gente poderia utilizar na pele, na cosmética e no cabelo, né? Ele tem um potencial altamente hidratante, como eu falei. Muitas empresas já estão apostando nesse óleo infundido nos produtos de beleza. E aí, como sabonetes, cremes e loções. E aí, para aumentar a hidratação capilar, a gente poderia colocar na própria máscara que tem em casa uma colher de sopa do óleo da semente, misturar e fazer a própria hidratação. Então, marcas renomadas, né, como a Lush, por exemplo, como a Kiehl's, já estão apostando no óleo da semente. Algumas empresas, por exemplo, essa daqui, que é australiana, ela já está infundindo também o óleo da cannabis, da semente da cannabis, no iogurte. Essa outra, que é uma chinesa, ela já está utilizando o óleo da semente com o óleo de gergelim. Aí a gente vai encontrar manteigas, óleo de coco com óleo da cannabis. E eles vão ter um potencial muito mais nutritivo por estar juntando alguns alimentos que são naturais e promover uma maior sinergia ao humano se alimentar, né? E aí, infusão, chás, cafés, a gente já vai encontrando isso bastante no mercado exterior. E aí a gente trouxe para vocês, né, para concluir, algumas mensagens que podem serem levadas para casa hoje, né? A cannabis ele é um alimento sustentável, não precisa de utilização de agrotóxicos, cresce de uma forma bastante tranquila, que é bastante fácil esse crescimento dela, vai ter um potencial nutritivo muito grande, como a gente falou, tem proteína, tem fibra, tem proporções interessantes de ômega 6 e ômega 3. Como a Brenda falou, o bom senso ele é fundamental, não é porque um alimento ele é bom, que ele vai ser bom para todo mundo. Como eu falei, pacientes, por exemplo, com doenças renais crônicas não poderiam fazer uso da proteína. Então, o interessante seria sempre consultar também um profissional de saúde que esteja habilitado e que saiba quais são os potenciais efeitos na alimentação, né? E na saúde. E aí, ele vai ser também extremamente versátil na culinária. A gente pode utilizar as sementes, enfim, e todos os produtos que a cannabis pode oferecer. E uma frase que a gente trouxe aqui para fechar, que ela já é uma frase bem conhecida na nutrição, mas que é uma frase que sempre está presente com a gente, é que faça do seu alimento o seu medicamento, né? Vamos desmedicalizar tanto. Às vezes a gente deixa de se alimentar com nutrientes, com alimentos que vão trazer saúde e vai medicalizando, e às vezes o problema ele vai persistindo e não vai tendo uma resposta interessante. Então, vamos se alimentar melhor. Obrigada.
Boa tarde, doutoras. Já conheço a doutora Brenda, paciente dela. Mas eu queria saber as indicações e as contraindicações, tanto do óleo quanto da proteína para o câncer. Vocês falaram em outras doenças, mas o câncer ficou meio à margem ali, eu tenho curiosidade específica. Obrigada. Então, falando em câncer, por exemplo, aí as aplicações do CBD, por exemplo, seriam um capítulo à parte, né? A gente está falando mais realmente em relação aos alimentos. Se for pensar assim, câncer, a gente tem que realmente tirar do organismo tudo que está favorecendo a replicação daquela célula cancerosa, né? E ofertar nutrientes e compostos bioativos que têm essa ação antitumoral, né? Anti-inflamatória. Se for pensar no câncer também, é uma doença inflamatória. Então, tudo que tem esse perfil interessante de fibras, por exemplo, que reduzem, como eu mostrei, os níveis de toxinas, né? Se for pensar, por exemplo, em, como Paula falou, dos alimentos refinados, hoje em dia que são envasados em plástico, que recebem muita toxina, que já é comprovadamente cancerígeno, é tirar daquilo que não lhe serve e introduzir alimentos que nutrem realmente. Né? A cannabis ela pode ter um potencial interessante, sim, no câncer. Cada câncer é um câncer e cada pessoa é uma pessoa também. Então, é tudo muito individualizado, mas, sem dúvida, é um recurso interessante que a gente pode estar utilizando na alimentação, o óleo, a semente, a proteína, né? Concorda? Para essa ação antitumoral. Até porque, no câncer, tem um momento que há uma caquexia, ou seja, o paciente vai perdendo muita massa magra. Então, é interessante, em alguns momentos, a gente poder fazer uso da suplementação, inclusive, de proteína. Inclusive, a glutamina ela faz parte, é o aminoácido mais abundante do nosso organismo. Então, ainda há, na literatura, um debate grande sobre o uso da glutamina no câncer, principalmente no câncer gastrointestinal. A gente não faria essa suplementação da glutamina em si, porque há esse... Mas já tem estudos mostrando que uma dose também pequena de glutamina não faria interferência, exatamente, mas seria interessante, sim. Eu queria saber, em relação assim, como é que o canho, né, funciona em relação ao autismo. Porque a gente sabe que, eu como mãe, por exemplo, meu filho é bem seletivo a questão alimentar. Eu creio que, em sua maioria, os autistas eles são seletivos na questão alimentar. E eu tenho muita preocupação em relação a ter ao meu filho conseguir nutrientes, onde ele hoje só se alimenta basicamente de duas comidas típicas do nosso Nordeste. É o famoso arroz de leite e o cuscuz. Ele não aceita quase nada mais de comida. Assim, eu me preocupo muito, ele já está em uma obesidade e devido a tomar medicamentos que têm esse inibidor da fome, acaba que eu quero, e quanto mais como, mais tenho vontade de comer. Então, eu queria saber como é que ele funciona na questão da criança, do adulto, do jovem, que tenha um portador do autismo, né, desse transtorno. Os maiores estudos com o autismo geralmente giram em torno da utilização do CBD, né, que é aquele óleo com a ação bastante anti-inflamatória, tem já várias aplicações em relação ao autismo. Mas, por exemplo, se a gente for pensar numa criança que só consome 2 alimentos, que é o cuscuz e o arroz de leite, né? Como que a gente poderia introduzir o cânhamo nessa alimentação dele? Por exemplo, tentar fazer esse arroz de leite com o leite do cânhamo. Seria bastante rico em nutrientes. E se a gente você pode, por exemplo, moer as sementes, colocar junto desse cuscuz, vai ficar com mais fibra, vai ficar com mais nutriente. De repente, colocar um pouco do azeite dentro do cuscuz também, para ver se ele aceita, né? No autismo, nem sempre eles vão aceitando, mas o interessante é a gente não deixar de oferecer e ir tentando maneiras de colocar, sem eles perceberem tanto, até eles já se acostumarem e terem isso como hábito, tá? Só para complementar, pensando no autismo, ele é uma síndrome multifatorial, né? Então, envolve desde estudos com causas de excessos de parasitas, de metais tóxicos, de deficiência de nutrientes. Então, se eu pensar no alimento que tem muito magnésio, como eu mostrei, que é essencial para o funcionamento do sistema nervoso central, muito ômega 3 também, que tem essas fibras que fazem essa ação de eliminação de toxinas, pode ser realmente um recurso interessante, né?
Aqui tem até uma médica, a doutora Adriene, que a gente conversa muito, e ela já fez muitos cursos na área de autismo, ela pode depois estar dando sua contribuição sobre a utilização também para você. Vocês recomendaram algumas vezes que não se deveria aquecer o óleo da semente. Isso. Minha pergunta é, isso é uma recomendação específica para o óleo da semente de hemp, ou é uma recomendação geral para qualquer óleo vegetal? Se a gente for pensar, na verdade, os óleos vegetais que são mais ricos em gorduras mono e poliinsaturadas, o ideal realmente seria perfeito a gente usar para finalizar preparações, né? Os óleos, se a gente for pensar num óleo de até macadâmia, mas é um óleo caríssimo para ser usado na culinária, né? Obviamente, assim, vale muito mais a pena usar um azeite de oliva e um óleo de coco na cocção. A gente sabe que vai oxidar uma parte, sim, mas ele tem tantos antioxidantes, o óleo de oliva, se a gente for pensar, que é muito melhor do que usar um óleo de garrafa refinado, né? É bem maior. Exatamente, o ponto de fumaça do azeite de oliva ele é muito mais alto até do que o óleo de coco, né? Então a gente pode utilizar até ele. A questão é só o sabor mesmo, mas muitas pessoas já aceitam e já gostam de utilizar. Mas em se tratando de óleo de linhaça, de chia, de hemp, o ideal realmente para a gente preservar os benefícios, todas as características nutricionais, é a gente usar ele para finalizar a preparação.